E a pergunta que nunca quer calar, será que o Xbox Series S consegue segurar o tranco até o final da sua geração? Vamos bater um papo sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que eu já conversei aqui com vocês algumas vezes aqui no canal, mas que continua sendo insistentemente tocado por algumas pessoas, tá? Será que o Series S consegue segurar o tranco até o final da geração dele? Bom, eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência com o console depois de mais de um ano utilizando ele e também vou dar os meus pitacos a respeito do assunto, tentando trazer aí algumas previsões do que pode acontecer. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos conversar a respeito sobre o que eu acho desse tópico aí, tá? Como alguém que já possui o console há mais de um ano, eu acho que eu tenho aqui alguns pitacos para trazer para vocês, tá? Bom, o primeiro é o seguinte: o Series S é um videogame que existe atualmente no mercado sem concorrência. Como assim, Sandro? Como sem concorrência se existe aí outros consoles mais poderosos até do que ele? Então, eu tô falando no sentido de custo-benefício. Você não vai encontrar nada hoje no mercado disponível atualmente, na data desse vídeo, que consiga bater o custo-benefício do Xbox Series S. Pois é, pelo que o console oferece para você, pela qualidade do que ele está te oferecendo, pela proposta daquilo que ele foi feito para ser, ele não tem concorrência no mercado atualmente. Então, eu não estou falando aqui sobre capacidade de gerar gráficos mais poderosos. A gente sabe que o Series X e o PS5 conseguem fazer isso melhor do que o Series S. Mas a questão não é essa, eu estou falando a respeito de custo-benefício. Quando a gente fala de custo-benefício, a gente tem que envolver o que o console, o que o produto está entregando versus o custo que ele está sendo cobrado para que você possa adquirir um, não é verdade? Então, nesse ponto, o Xbox Series S realmente é imbatível. O aparelho, ele já vem com o ápice daquilo que ele consegue entregar para você. Como assim, Sandro? Bom, significa que o console já está operando no limite do que ele consegue entregar para você. Então ele já está dando para você o melhor que ele tem hoje, agora, nesse momento, tá? Então por isso a gente acaba não vendo ainda, nesse momento, um disparate tão grande do Series S em relação, por exemplo, ao Series X ou ao PS5. Você vê sim que existe alguma diferença, mas nada tão absurdo assim que justifique você pagar 5 mil nos consoles mais caros ao invés de pagar 2 mil no Series S. Só que isso vai ter um custo para o Xbox Series S a longo prazo. Significa que daqui a um tempo, como ele já está operando no máximo dele, significa que ele não vai mais conseguir entregar nada além disso que ele já está entregando hoje. Então, com os novos jogos que devem chegar a partir do ano que vem, quando a cross-gen começar a morrer no meio do caminho e só os jogos da nova geração começarem a aparecer de fato, significa que Series S vai começar a ter algum sofrimento. Não com todos os jogos, eu acho que na verdade com 80%, 90% dos jogos que vão começar a aparecer que são exclusivos para a atual geração, o Series S vai dar conta do recado tranquilamente, sem maiores complicações, mas conforme a tecnologia for evoluindo, conforme os desenvolvedores forem aplicando cada vez mais recursos gráficos, eu acho que o Series S vai começar a dar algumas engasgadas, principalmente a partir de 2024, aí talvez ele já comece a sentir o peso dele estar entregando hoje já para você o máximo do que ele consegue fazer. Isso porque a gente sabe que o Series S não tem a mesma capacidade de gerar gráficos como os consoles mais potentes, que é o caso do PS5 e do Xbox Series X, tá? Então, ele vai começar a sentir esse peso aí, principalmente de jogos que comecem a usar muito o recurso gráfico, muito da memória gráfica que os videogames atuais tem dentro deles, tá? E o Series S, infelizmente, não tem tantos recursos gráficos assim para poder utilizar, para poder conseguir gerar esses gráficos mais aprimorados. Se o jogo que a gente estiver falando utilizar mais recursos de física, o Series S vai conseguir se sair melhor, porque o processador dele não está muito distante do processador do Xbox Series X ou do PS5, por exemplo. Então ele vai conseguir manter o nível do processamento bem próximo dos consoles mais potentes. Mas quando o jogo começar a focar mais no desempenho gráfico, onde ele vai exigir mais memória gráfica, aí realmente o Series S
vai começar a ficar no meio do caminho. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer num estalar de dedos não, tá, gente? Isso aí vai acontecer ao longo dos próximos anos. Eu acho que o Series S só vai começar a sentir esse peso maior que eu tô falando aqui para vocês a partir realmente de 2024, 2025, quando aí os desenvolvedores estiverem realmente aplicando mais esses recursos para os consoles da atual geração, tá? Aí a gente talvez comece a ver o Series S começar a engasgar ali. Existem maneiras de se driblar essas questões. A Microsoft tem como fazer aí algumas alterações, disponibilizar aí alguns recursos a mais para o Xbox Series S para que seja compensado essa falta de processamento gráfico que ele tem, mas tudo vai depender de como a Microsoft vai estar enxergando o mercado no momento, o que vai estar sendo mais viável para ela, enfim. Existem algumas saídas para o Xbox Series S não sofrer tanto conforme o tempo for passando, tá? Mas o fato é que a Microsoft, não sei se ela vai tá olhando muito para esse lado não, principalmente os desenvolvedores que acabam não tendo o suporte da Microsoft para fazer o desenvolvimento dos jogos de maneira mais redonda aqui para o Xbox Series S. Eles acabam investindo naquilo que eles têm mais fácil acesso, naquilo que eles dominam melhor, que vai ser o desenvolvimento para os consoles mais potentes, onde eles conseguem trabalhar com uma margem aí maior em termos gráficos dos consoles mais potentes, tá? Já aqui no Series S, como ele já está operando no limite dele, vai ser um pouco mais complicado deles conseguirem ficar fazendo esse ajuste fino dos jogos para rodar mais otimizado aqui nesse console. Só para vocês terem uma ideia de que hoje o Series S realmente consegue dar conta do recado e não está longe dos consoles mais atuais, basta pegar como exemplo aí o Forza Horizon 5. Você vai ver que os gráficos do Forza Horizon 5 no Xbox Series S são muito bonitos, muito bem trabalhados, tá? Então você realmente fica espantado com o gráfico, principalmente se você tiver uma TV que consiga aproveitar os recursos que o Series S entrega para você, como HDR, entre outros, você vai perceber que o gráfico realmente tá muito fino, tá? É um gráfico muito bonito. Mas essa é a realidade dele hoje. Como eu falei, conforme os jogos forem evoluindo aí na programação, nos recursos gráficos, com certeza o Xbox Series S vai começar a se distanciar mais do seu irmão mais velho do Xbox Series X, tá? Ele vai começar a ter a distância dos consoles da geração passada, como foi o caso aí do Xbox One S em relação ao Xbox One X. Você vê que esses consoles, quando você compara um com o outro, eles estão muito distantes na linha aí de processamento, na linha de gráficos. E o Xbox Series S, se a Microsoft não mudar absolutamente nada de como está acontecendo hoje, é a tendência natural que o Series S acabe indo meio que para esse caminho em relação ao Xbox Series X. Mesmo assim, o Xbox Series S vai continuar sendo uma excelente opção de compra, tá? Só que você vai começar a perceber mais essa defasagem, né, em relação aos consoles mais potentes. Mas nada também que vá limitar, ele não vai acabar, ele não vai parar de funcionar dali para frente. A Microsoft não vai mais fazer jogo nenhum pro Xbox Series S. Não é isso que vai acontecer, tá? Ele só vai começar a ter alguns problemas de repente a mais para conseguir rodar alguns tipos de jogos que estejam exigindo mais do processamento gráfico do Series S. Na verdade, tudo vai ser uma questão de otimização. Se a Microsoft ajudar os desenvolvedores a fazerem jogos mais otimizados para o Xbox Series S, assim vai ser feito, e aí a gente vai perceber menos esse distanciamento do Xbox Series S em relação ao Series X, tá? Mas mais uma vez, vai depender aí da Microsoft, essencialmente, para saber se ele vai ter mais ou menos dificuldade de acompanhar o irmão mais velho dele, tá? Vamos ver, vamos aguardar. Por enquanto tá tudo no campo da especulação, mas essa é a minha visão, é o que eu acho que deve começar a acontecer a partir de alguns anos para frente, tá? Isso não significa que você não deva comprar o console hoje. Ele, como eu falei, não tem competição quando a gente fala de custo-benefício atualmente, e vai se manter assim durante um bom tempo, tá? Na verdade, eu acho que dificilmente essa regra vai ser quebrada. Mesmo daqui a alguns anos, ele vai continuar sendo ainda uma opção extremamente viável e com custo-benefício muito bom. Esses aí foram os meus pitacos a respeito do assunto. O que eu acho que deve acontecer com o Xbox Series S daqui mais alguns anos, quais são as dificuldades que ele deve começar a enfrentar, mas ele não vai morrer antes do final da geração, isso aí é um fato, tá? Ele deve começar a ter
algumas dificuldades se nada mudar, se nada for feito de maneira diferente, como hoje as coisas estão caminhando, tá? E baseado também nas gerações anteriores, a gente começa a ter um parâmetro do que deve acontecer com o Xbox Series S, já que ele é o console de entrada da atual geração. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!